Vamos com o Américo Martins para a gente poder conversar sobre essa manhã natalina, porque o Papa Francisco... Américo, estamos aqui, você ouviu, né, meu amigo? Trilha sonora de Natal, lembrando da ceia natalina. Aí tem aquele parente, Américo, que fala assim, não, eu vou levar um prato, aí chega lá com um pratinho, parece de sobremesa, né? Não leva nada para fazer parte da ceia dos outros, enquanto sempre alguém fica sobrecarregado. Histórias natalinas. E por aí, Américo, tira a nossa dúvida. O pessoal faz a ceia à noite e abre os presentes, ou as crianças fazem isso no dia seguinte? Como que é a cultura por aí, na Inglaterra? Olá, Elisa, muito bom dia para você, Feliz Natal para você, para todos os nossos amigos aí na CNN, nossos colegas e, obviamente, Feliz Natal para todos que estão nos acompanhando, aqueles que celebram esse dia cristão e também um bom dia a todos. Elisa, aqui as comemorações de Natal acontecem mais no próprio dia 25. Tanto é, Elisa, que a cidade aqui está completamente paralisada, como acontece em todos os natais. Aqui não funciona ônibus, metrô, tudo fechado, mesmo aqueles lugares onde acontecem as celebrações de Natal. Então, por exemplo, nós temos aqui feiras de Natal, rinques de patinação, parques que têm esse tema natalino. Tudo absolutamente fechado hoje, nem o transporte público está funcionando. Supermercados, lojas, tudo fechado. É um dia para as pessoas comemorarem com a família. Então é muito raro você ter alguma coisa aberta e as ruas ficam completamente paralisadas. Muita gente também celebra, faz uma ceia na noite do dia 24, como você disse, alguns exageram na bebida, alguns vão até os pubs onde fazem, por exemplo, também ceias de Natal, depois vão para casa. E no dia 25 acontecem as grandes celebrações com a família. Muita gente, inclusive, vai visitar os pais. Por exemplo, aqui as pessoas saem de casa muito cedo, Elisa, na época da faculdade, um pouco antes até, e muitos deles acabam indo visitar a família basicamente nos dias mais de festa, como é, por exemplo, o Natal. Então, é uma data de muito encontro familiar por aqui, mas tem uma coisa muito parecida, muita comida, as pessoas se unindo ali com a família em especial, em alguns momentos também com amigos, mas é uma data muito familiar, Elisa. Américo Martins trazendo para a gente, então, esses retratos, né, a respeito do espírito familiar que compõe esse espírito natalino. Américo, nos conte o seguinte, Papa Francisco, que estava com resfriado esses dias, né? Até ocorreu assim uma dúvida de será que vai falar publicamente, será que não vai? Ele fez agora há pouco o tradicional discurso do dia de Natal na Praça São Pedro, no Vaticano. E aí, usa-se sempre esse momento, Américo Martins, para fazer pedidos importantes. É um olhar importante do planeta para ver de que maneira uma liderança religiosa e com a potência da Igreja Católica, como é que eles vão se comportar diante de alguns assuntos tão tristes e urgentes para o planeta. O que foi dito exatamente nesse discurso, Américo? Pois é, Elisa, você muito bem colocou. O Papa teve aí problemas de saúde recentemente, volta e meia ele está tendo problema, ele tem problema nos joelhos, por exemplo, então em muitas das aparições públicas que ele faz, ele aparece de cadeira de rodas, por exemplo, como aconteceu ontem à noite, quando ele abriu uma porta sagrada lá no Vaticano, que abre apenas a cada 25 anos, quando a Igreja Católica comemora o jubileu. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, mas ele fez também no dia de Natal, dia 25, o discurso chamado Urbi e Orbi, que é um discurso que poderia ser traduzido como para a cidade e para o mundo. É um discurso tradicional de Natal, onde o Papa aborda vários assuntos do mundo inteiro. E esse discurso de hoje foi centrado muito nos conflitos, Elisa, nas guerras. O Papa lembrando aí do sofrimento humano dessas milhões de pessoas que neste dia de Natal estão sofrendo por conta das guerras. Na Ucrânia, por exemplo, a gente vai falar disso daqui a pouco aqui no live também, porque a gente vai tratar de todas as notícias, a Rússia continuou bombardeando a Ucrânia mesmo no dia de Natal. Então o Papa fez um apelo com relação aos vários conflitos e ele falou muito fortemente sobre justamente essa guerra na Ucrânia, pedindo que todos abrissem as portas para uma negociação diplomática que desse fim a essa guerra. Em fevereiro
deste ano, nós vamos estar marcando 3 anos já dessa guerra na Ucrânia. Milhares de pessoas mortas, uma destruição pavorosa no país, e o Papa fazendo esse apelo para que as autoridades tentem resolver esse conflito de forma diplomática. Ele falou também sobre o conflito na faixa de Gaza, um conflito que ele já definiu como cruel, lembrando que a destruição na faixa de Gaza é absurda. Praticamente todos os prédios lá foram atingidos de uma forma ou de outra. Mais de 45 mil pessoas, uma grande maioria civis e crianças, muitas mulheres também morrendo neste conflito. O Papa fez esse apelo e ele lembrou outros lugares do mundo que também enfrentam crises muito fortes e que acabam aparecendo relativamente menos na mídia. Ele falou, por exemplo, do conflito no Haiti, onde a gente tem várias gangues meio que dominando o país, um governo muito fraco. Falou da Venezuela, onde nós temos um conflito também entre a oposição e o governo por conta daquelas eleições que tiveram toda a cara de ter sido fraudada pelo governo do presidente Nicolás Maduro. Então foi um discurso bastante político. Mas o Papa ontem à noite, em especial, Elisa, também fazendo várias celebrações no Vaticano, teve uma coisa muito importante. Ele abriu uma porta sagrada, considerada sagrada, dentro da Basílica de São Pedro, no Vaticano. É uma porta enorme, que sempre está fechada. Ela só abre nos anos do jubileu, a cada 25 anos. E o ano de 2025 vai ser um ano de jubileu. Esse é um ano em que a Igreja Católica perdoa as pessoas, é um ano de contrição, de muita introspecção também para os fiéis. E neste ano essa porta fica aberta. Muitos fiéis aproveitam essa oportunidade para passar por essa porta que abre apenas a cada 25 anos. E essa foi já o início desse ano de jubileu. A cidade de Roma, inclusive, Elisa, tive a oportunidade de passar por lá recentemente, numa cobertura aqui para a CNN Brasil, estava completamente em obras, se preparando para receber milhões de turistas. Estima-se que pelo menos 32 milhões de turistas devem ir a Roma, em especial para celebrar o jubileu da Igreja Católica. E o Papa deu início a essas celebrações na noite de ontem, quando ele abriu essa porta, uma porta magnífica, enorme, lá na Basílica de São Pedro. Então, um Natal cheio de significado e também com muitos recados políticos por conta do Pontífice. Os recados tão importantes que são passados, hein? Eu vou aproveitar aqui que o Américo Martins está falando sobre o Julimeu, é ótimo. Jubileu. E vou fazer uma emenda aqui. Ei, Américo, a gente trupica no dia seguinte a ceia natalina, hein?